Povo lindo, bom dia. Vamos começar então a nossa aula sobre totalitarismo e regimes autoritários. Agora vocês vão conhecer quem é o verdadeiro Hitler, né? Vocês que tinham aí uma ideia de quem era o cara, hoje vocês vão ter a certeza de como ele era um cara totalmente mau. Pois bem, hoje a gente vai conhecer então regimes autoritários e totalitários. O que seria um governo totalitário? O que seria um governo autoritário? Então, para se a gente se situar bem, vamos voltar lá atrás, onde a Europa ela ficou totalmente arrasada durante a guerra. Obviamente que, mesmo com a ajuda dos Estados Unidos, a Europa ela fica arrasada com a guerra. Então, simplesmente a Europa ela não vai ter como se sustentar, porque ela vai ficar sem fábricas, a maior parte da população masculina vai embora. Vai embora por quê? Porque ela vai morrer nos campos de batalha. Então ela desaparece. E a Europa fica com a maior parte de mulheres e crianças. Obviamente que vai ter uma crise de miséria, uma crise de recessão aí, tanto na parte ganhadora da guerra, ou seja, tanto na França, quanto na Itália, quanto na Inglaterra. Só que na Itália ainda vai ter pior, porque a Itália ela inicia a guerra ao lado da Alemanha e depois ela termina a guerra do lado da Inglaterra. E aí o que acontece? Na Itália vai ter uma crise muito grande também. Ou seja, obviamente que o liberalismo, o dinheiro, o capitalismo, ele não vai estar mais aí resolvendo de nada. Conclusão, entra governos totalitários. Então, vai surgir pessoas que vão ter discurso de salvacionismo da região. Ou seja, vai ser aquele cara que vai falar assim: eu vou acabar com o desemprego, eu vou acabar com a miséria, eu vou ter a força da gente ficar bem, feliz. Só que na Itália começa o regime totalitário. Seria o quê? Governos, ou seja, partidos que privilegiam a ditadura e menosprezam a democracia. Como assim? Governos que chamam para si somente o poder executivo. Só o poder executivo é que manda. Só o presidente é que tem todos os seus desejos realizados. Só ele que fala: eu quero fazer isso, e não tem ninguém para falar o contrário. Se falar o contrário, é repressão na certa. Então, governos totalitários, eles tinham isso como forma de abraçar a ditadura, e eliminar a democracia. Por quê? Na Europa, o regime democrático ele estava entrando em descrença. Ou seja, aquele partidozinho que você, por exemplo, a democracia, o liberalismo, o capitalismo liberal, as pessoas falam assim: eu estou passando uma fome miserenta por causa dessa porcaria de democracia. Eu quero ditadura, eu quero todo mundo assim, ó, respeitando um ao outro.
Os valores nacionalistas estão perdidos. A gente tem que ter valor nacional de novo. Todo mundo tem que respeitar o país. Democracia não serve de nada, não. Vamos começar a ditadura. A gente quer ditadura. É isso que o povo da Europa falava. E aí, o que acontece? Esse movimento vai começar a ter mais força. Bem, eu estou com um livro aqui na mão. Obviamente não é o livro que vocês, da apostila de vocês, não é um livro pessoal meu. Bem, então, esse regime do totalitário, ele simplesmente derruba a liberdade de expressão e de pensamento. Você não vai ter mais direito de falar os seus pensamentos. A sua liberdade de expressão vai ser jogada na vala. Você só tem o direito de obedecer tudo que o governo fala. Ou seja, se o governo quer empurrar remédio para vocês de graça, vai empurrar, aliás, de graça não, vai empurrar remédio para você. E você vai ter que aceitar calado. Se o presidente ou o governo não quiser você seguir tal coisa que é bom para o povo e para a nação, ele não vai seguir, porque ninguém vai obrigar ele. É esse o problema do carinha do ditador. Então os regimes totalitários, eles ficam somente com as decisões dentro do poder executivo. Ou seja, decisões somente com poder executivo. Judiciário? Para que STF? STF atrapalha. STF atrapalha o governar. Ter parlamento, ter o legislativo, para que eu vou querer deputado? Deputado não sabe de nada. Quem sabe de nada é o governo executivo. Executivo que tem que dar lei, que tem que manter todo mundo ali preso. Para que eu vou ter deputado, presidente de Congresso Nacional? Esse vai ser o primeiro a morrer. STF, todo mundo preso. Exército chega aí, todo mundo preso. Era essa a questão. Regimes totalitários. Eles não respeitam. Eles querem se manter e querem poder meu, todo meu. Bem, na Itália começa o fascismo e na Alemanha o nazismo. O fascismo liderado por Benito Mussolini e o nazismo por Adolf Hitler. Esses dois carinhas aí que vai ter o regime totalitário. E não pense que o comunismo não teve o regime totalitário, não. Teve o regime totalitário. Ou seja, não foi de extrema direita como nazismo e fascismo, mas foi de extrema esquerda, o stalinismo, que foi através do Stalin. Ele também foi totalitarista. Inclusive, há uma competiçãozinha na internet de quem matou mais, se foi Stalin ou se foi Hitler. Quem matou mais, Stalin, Hitler ou Mussolini? Há uma disputa aí na internet. Bem, então, Benito Mussolini, Adolf Hitler, Stalin, exemplos de governos totalitários. Mas como a gente só vai falar de extrema direita, a gente vai falar de stalinismo lá quando estiver falando de
Segunda Guerra. Bem, então na Europa, durante de 1920 a 1930 e de 30 até o início da Segunda Guerra Mundial, a Europa vai começar a viver esse lado totalitário e também o lado autoritário. Governos que tinham autoridades, mas que não tinham um ideal. Os totalitaristas tinham. Bem, na Itália, o fascismo que tem uma frase muito legal, né? Deixa eu ver aqui se eu vejo aqui o fascismo. A máxima fascista era acreditar, obedecer e combater. Essa era a máxima fascista. Acreditar, combater e obedecer. Por que isso? Porque era simplesmente uma doutrina ditatorial. Ela vinha lá do antigo Império Romano. E na Itália estava começando a ter movimentos operários. O que seriam esses movimentos operários? Estava começando a surgir greve nas fábricas. A ideologia comunista estava começando a entrar dentro da Itália com bastante força. Então os italianos estavam falando o seguinte: vamos ter fartura, vamos começar a melhorar o país através do socialismo, do capitalismo, do comunismo, onde vamos fazer que nem na Rússia de Lenin, onde temos que ter reforma agrária, cada um com as suas terras, industrializar nossas indústrias, tem que ter um proletariado, todo mundo vai ficar bem, todo mundo vai ficar rico e por aí vai. A população se movimentando para o grande bem. População se movimentando. Movimentação popular? Não. Não pode ter isso na Itália, não. Teve na Rússia? Teve. Mas aqui na Itália, não. E quem vai começar a lutar contra o povo? O movimento popular. A Igreja Católica, os empresários burgueses, a própria imprensa, Igreja Católica, burgueses, imprensa, vai começar a falar: comunismo aqui não. Movimentação a favor do povo aqui não. Aqui eles vão entrar na linha. O Benito Mussolini, ele era radialista. Só que o discurso dele, a maneira dele falar, encantava as pessoas. Ele era carismático. E ele começava a falar: comunistas têm que morrer. Isso no rádio. E vai se apropriar do rádio. O que o Mussolini fez? Um grande ditador, ele vai precisar de alguma coisa para movimentar o seu regime. O que ele vai fazer? Primeiro, uma propaganda, dizendo que ele era o salvador da pátria. Ele é que vai movimentar toda os poderes para tirar a Itália do buraco. Comunismo não. Comunismo só quer arruaça. O povo só quer arruaça. Proletário só quer arruaça. Então ele vai criar movimentos paramilitares, milícias, para poder chegar e começar a combater todos contra as suas ideias. Se tiver uma pessoa contra a sua ideia, essas pessoas devem ficar gritando no meio da rua: Duce, 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 com as roupas da bandeira da Itália, Duce, Duce. Encontrava um trabalhador que era de uma ideia de oposição e espancava eles até a morte.
Esse movimento, essas milícias eram chamadas de camisas negras. E cada movimentação, cada manifestação de operários, greves, esses camisas negras entravam no meio dessas manifestações e começavam a bater nos grevistas, ou até mesmo a matar os grevistas. E esse movimento ia ganhando força. Na época, na Itália da época, era monarquia, uma monarquia constitucional. O rei Vítor Emanuel, era fraco. E aí ele começou a querer também combater isso aí. Só que o movimento estava crescendo. Então teve um grande movimento operário dentro da Itália e teve também um grande movimento dos camisas negras. E aí esse grande movimento chamou-se Marcha sobre Roma. A conclusão, Marcha sobre Roma, ela vai pressionar o Vítor Emanuel a aderir aos conselhos do Duce, ou seja, do Benito Mussolini. Bem, em 21 de maio esse movimento ele ganha muita força, né, em 1921. Os fascistas, socialistas, eles esse grande movimento aí vai que o Benito Mussolini é convidado a participar do governo Emanuel. Ele vai ser o primeiro-ministro, ou seja, como se fosse o presidente. E aí que ele vai começar a fazer a festa. O que o Benito Mussolini vai fazer como primeiro-ministro do Vítor Emanuel? Primeiro, acabar com o pluripartidarismo. Nada de muito partido, somente o partido fascista vai ficar. Só. E os comunistas? Vamos matar todo mundo. Mata clandestino. O nosso amigo, o teu opositor lá morreu. Ele morreu parada cardíaca. Parada cardíaca. Mas não fala que foi envenenado. Veneno não, parada cardíaca. Censura. Nenhum veículo vai noticiar a verdade. Tudo vai noticiar o que o Benito Mussolini quer. E aquela opositora vai ser fechada, vai ser caçada. E aí vai rolar muitas propagandas a favor do governo de Benito Mussolini. Benito Mussolini vai ser o ungido de Deus. Ele vai ser o cara iluminado, o espírito superior, para fazer a felicidade na terra. Matou muita gente. A Igreja Católica morria de amores por ele. Ele era católico. Na época, tinha uma tal de questão romana. O que seria essa questão romana? Desde 1871, quando a Igreja Católica ela vai ser como que diz, meu Deus? A Igreja Católica ela simplesmente ela vai ser expulsa do território italiano e vai ficar com um pedacinho de terra. E aí Roma fica sendo o poder, a capital da Itália. Ou seja, os estados pontifícios não vai existir mais. E isso estava causando uma mágoa dentro da Igreja Católica. Até que Mussolini fala o seguinte: vamos acabar com isso? Você fica com um pedacinho de terra, eu te pago uma indenização e você vai ficar aí livre. O Papa gostou. Esse pedacinho de terra se torna o Vaticano. E aí ele vai ter
uma aprovação do pessoalzinho lá da Igreja Católica. Todo fiel vai ficar falando: ele é um santo, Benito Mussolini é santo, vamos beatificar o Benito Mussolini. Os trabalhadores que tinham raiva dele passaram a amá-lo. Como assim? Ele vai criar a Carta del Lavoro. Como assim vai criar a Carta del Lavoro? Essa Carta del Lavoro são as leis trabalhistas. Ele vai garantir aos trabalhadores férias, 13º, salário mínimo, trabalho 8 horas por dia, tudo que os trabalhadores queriam. Mas não podem se revoltar contra o governo, o sindicato não pode ter. E o salário mínimo quem escolhia era ele. Corporativismo. Então não poderia ter sindicato, não poderia ter greve, somente a lei trabalhista. Os trabalhadores aceitaram. E teve um carinha aqui no Brasil que seguiu as recomendações de Benito Mussolini, ou seja, era fã do Benito Mussolini. Era o nosso querido, amado Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele tinha um amor muito grande por Benito Mussolini e o seu ídolo maior era o Adolf Hitler. Pelo Getúlio Vargas, ele entraria na Segunda Guerra Mundial ao lado de Hitler. E a aproximação do Brasil e a Alemanha eram muito próximas. Tanto que se poderia se ver no Brasil, Hitler visitando o Brasil, até que naquela época não tinha avião, o avião ainda não percorria muito a Europa. Era aqueles balões Zeppelin muito grande, com a insígnia do partido nazista, aterrissando em Santa Cruz e indo de carro. Aí depois o Hitler vinha de carro pela Avenida Brasil até lá em Laranjeiras. Hitler veio muito para cá no governo de Getúlio Vargas. Depois a gente vai ver como que o Roosevelt fez para colocar o Brasil do lado dele. Mas isso quando a gente está lá na Segunda Guerra Mundial. Então, o Mussolini, ele começa a conquistar o povo italiano assim. Ou seja, dá um pouquinho de um afagozinho nos trabalhadores e nos católicos. E a imprensa, ele tem o controle da imprensa. E tudo que ele falava era lei. Ele era melhor amigo de Adolf Hitler. Embora os dois tinham uma rixazinha de quem tem o poder maior, mas o Hitler e eles fizeram um trato, uma lei de não agressão e falava o seguinte, que um ajudaria o outro a se entrar numa guerra, um ia ajudar o outro. Esse foi o nosso amigo Benito Mussolini. Ele era barrigudinho que nem eu, careca. Adolf Hitler, o bigodinho charmoso. Hitler, o bigodinho charmoso, mas de um caráter assim matador. Ele vai encontrar uma Alemanha também totalmente arrasada. O Partido Fascista na educação fez um estrago tremendo. Por quê? Porque ele não queria uma educação laica. A educação no Estado fascista era religioso e militar. Religioso e militar. Como assim? Só poderia dar aula nas escolas pessoas da Igreja Católica e militares. Eles valorizavam mais a educação física, o culto ao corpo, a preparação dos garotos para o regime militar e para a valorização das identidades nacionais. O nacionalismo estava em moda naquela época. Hitler também vai fazer também uma escola, mas uma escola militar. Movimento nazista. O que seria o nazismo, na verdade? O Hitler,
ele era um ex-guerrilheiro. Ele participou da Primeira Guerra Mundial. Então ele vai começar a criticar movimentos ocidentais, ou seja, Inglaterra, França são culpados pela desgraça da Alemanha. Mas o mais desgraçado, que mais fez a Alemanha regredir, a Alemanha se ferrar na guerra, foram os judeus. Porque judeu matou Jesus lá no campo, lá na época lá dele. Ou seja, o judeu é tão ferrado na vida que ele tinha que matar Jesus para ficar feliz. E ele tinha raiva disso. Ele era extremamente cristão. E o judeu era a maior parte da população da Alemanha, então ele vai ter que eliminar o judeu aqui também. Vamos matar judeu. Porque judeu matou Jesus. Adolf Hitler era maluco? Não, ele não tinha nada de maluco, não. Opa, caiu um pedacinho de parafuso aqui. Ele era doidão. E aí ele vai entrar no partido chamado Partido dos Trabalhadores. E aí ele vai modificar esse Partido dos Trabalhadores aí e vai colocar Partido dos Trabalhadores, deixa eu ver aqui. Foi demais. Deixa eu ver. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou seja, nazismo, Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Aí vocês pensam assim, pô, aí o Hitler era comunista, o Hitler, ele era socialista, os Trabalhadores Socialistas Alemães. Não. Tanto Hitler quanto Mussolini odiavam comunistas. Tanto que a primeira forma de tentar pegar o poder na Itália foi para derrubar o comunismo. Pô, Mussolini vai derrubar o comunismo que ele era? Não. O Hitler era a mesma coisa. O que ele queria fazer? Eliminar os judeus e eliminar comunistas. Ele não gostava de comunista. Porque o comunismo era o povo querendo se infiltrar no poder. O povo no poder não pode. E aí o que acontece? O Hitler ele também vai receber financiamentos da Igreja Católica, dos burgueses e da imprensa para poder governar tranquilo e para poder deter o grande avanço comunista. E para acabar com o judeu. O judeu não era muito assim bem visto lá na Europa, não. Mas o Hitler era pior. Então, por mais que o partido dele fosse falado que era por trabalhadores alemães, não tinha nada a ver. Ou seja, não teve um carinha aí que ficou no Partido Socialista Liberal, e de liberal e socialista não tem nada. PSL. Então, ou seja, essa questão aí de partido, nada a ver. E aí o Hitler, ele começa a perseguir judeu, a perseguir comunista, a perseguir negros e a perseguir homossexuais. Ele matava geral. O cara passava batom na frente dele e matava na hora. O Hitler era pequenininho, bigodinho e matava geral. Ele era o cara mais, assim, sanguinário que existiu. Bem, então ele chegou a ser pior do que o Benito Mussolini. O Mussolini, ele tinha o ideal na Itália de conquistar territórios. Então ele conquistou um território na África e beleza, era o que o cara queria. Quanto mais território eu vou e pego.
O Hitler não. O Hitler ele queria não só instalar o terceiro Reich, como também ter o objetivo da eugenização no mundo. O que seria essa eugenização? O branqueamento da população. Para ele, somente a raça ariana seria uma raça superior. Louro de olho azul. Já sabe que a maioria dos brasileiros iam para a vala. Ou seja, se não fosse branco de olho azul, nem poderia, nem tá aqui. Você estaria morto. Aí eu acho engraçado os nazistas aqueles nazistas brasileiros. Eu sou nazista. O cara preto pra caramba se dizendo nazista. Era o primeiro que ia morrer. Então, o nazista, ele queria um mundo onde as populações fossem louras de olhos azuis. E esse era o objetivo grande de Hitler. Bem, a primeira manifestação que os nazistas fizeram na rua se ferraram, foram presos todo mundo, inclusive o Hitler. O Hitler foi preso e na cadeia ele escreve um livro que eu quero muito ler, chamado Minha Luta, livro de Hitler. Lá ele expõe claramente toda a sua ideologia. Eu ainda quero encontrar esse livro aqui para ler. E aí ele vai e publica esse livro. Ele consegue atrair milhões de pessoas. O Hitler, ele tinha um dom de convencimento legal. Ele atraía as pessoas com seu discurso. Quando viu, a Alemanha inteira estava gritando Führer, ou seja, estava exaltando o Hitler. O Hitler tinha um bom discurso. O Hitler, ele tinha uma voz que encantava as pessoas. E quando o Hitler perdeu a guerra, a Alemanha chorou. Bem, o Hitler era para a comunidade alemã como se fosse Jesus Cristo. E aí o que acontece? Ele vai começar a disputar eleições, só que não vai ganhar. Quem vai ganhar vai entrar 18 nazistas e depois vai subir para 230, né, a cadeira de deputados. E ele vai criar também uma milícia chamada SS e SA, a tropa de assalto, onde vai matar qualquer comunista, qualquer judeu que encontrar na rua, ou qualquer homossexual. Bem, o Hitler, ele vai começar a fazer a campanha até que o presidente da Alemanha vai falar o seguinte: eu vou te convidar para você ser meu primeiro-ministro. Hitler vai aceitar. Agora, o curioso é que esse presidente vai morrer um ano depois. Como que ele vai fazer isso, eu não sei. Ele vai morrer. Morre. E aí ele assume o poder sozinho. E aí ele vai criar um colégio. Todo colégio vai ser um colégio baseado na estrutura militar, onde ele vai colocar as crianças como juventude hitleriana. Ou seja, vai colocar as crianças em favor de um ensino totalmente militar, valorizando a educação física, valorizando os valores éticos, morais e idealizadores nacionais de uma Alemanha totalmente voltada para o terceiro Reich, de uma Alemanha onde todos deveriam ser puros na sua cor loira de olhos azuis. Bem, então esse Hitler era um cara pancadão. Ele vai criar uma polícia secreta chamada Gestapo, onde vai matar todos os judeus que encontrar pela frente. E vai começar a dizer que todo comunista
todo judeu eram seus inimigos. Ele vai começar a infringir o Tratado de Versalhes e vai começar a equipar as fábricas de armamentos. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o judeu, vai jogar o judeu dentro do campo de concentração, vai pegar os comunistas e jogar dentro do campo de concentração, negros também, e com isso vai confiscar os bens desses caras. Confiscando os bens desses caras, ele vai fazer com que o governo se torne rico desses bens. E aí ele vai equipar as fábricas com dinheiro dos judeus e vai empregar a população desempregada. Para a população, opa, estou ganhando emprego, mas não sabe que está ganhando emprego em cima da morte de judeu, de negro e por aí vai. E a indústria era belicista, uma indústria de armas. Então ele começou a preparar a indústria de armas para atacar o comunismo. Aí ele estava criando também um exército. Pô, se ele estava infringindo o Tratado de Versalhes, se ele estava infringindo todo aquele tratado lá da Primeira Guerra Mundial, por que que os Estados Unidos, então, não impediu Hitler de fazer isso? Simplesmente porque o Hitler tinha um discurso de atacar Stalin. Então, se ele estava preparando armas, se ele estava infringindo algum código, era para atacar a União Soviética, que era o empecilho de todo mundo. Então a Inglaterra, a França, fingiram que não estava vendo nada. Ah, ele está matando o judeu, ele está matando o negro, ele está formando exército, ele era maluco, psicopata. A Inglaterra tá bom, depois eu falo lá com ele. Estados Unidos, o cara não é saber, legal, depois eu vou lá. Porque o objetivo desses caras era acabar com a União Soviética, acabar com a União Soviética comunista. Então o Hitler estava com esse discurso. Bem, então Hitler, ele é o Estado, ele vai fazer com que a Alemanha seja rica em cima de mortos judeus que ele próprio matou, em cima de mortos comunistas, por aí vai. Ele vai criar uma nação forte, belicista. O desemprego vai acabar, a inflação vai ser controlada, mas não sabe a custa de quantas mortes em cima. E aí, em 1936, Olimpíadas da Alemanha. Hitler, ele coloca dinheiro no esporte para dizer assim, o esporte é minha propaganda. Sendo que a imprensa toda, o cinema estava todo em suas mãos, o cinema e a imprensa era tudo Hitler. Hitler o Deus, Hitler o cara bom, Hitler o espírito superior, Hitler o vice-deus e por aí vai. Era a propaganda do cara. E os jogos seriam uma maneira de mostrar o seu governo forte, a sua liderança. Todos os seus atletas eram loiros de olhos azuis, fortíssimos. E o seu objetivo era ganhar todas as medalhas de ouro. Só que esqueceram de avisar os Estados Unidos da América. Numa prova de atletismo, só em um dia, qual o nome do Jesse Owens, ele era atleta dos Estados Unidos, ganhou 3 medalhas de ouro dos alemães e ele era negro. E o estádio teve que tocar o hino nacional dos Estados Unidos. Obviamente que o Hitler odiou. Vendo o negro recebendo a medalha acima dos caras que ele considerava mais fortes do mundo. Hitler, de protesto, abandona o estádio. Os alemães todos vaiando, o Jesse Owens fazendo o símbolo do Pantera Negra, lá recebendo a medalha. Óbvio, com certeza óbvio, e dali ele teve que ir direto
para a embaixada dos Estados Unidos e pegar o primeiro voo para os Estados Unidos, porque senão ele ia ser assassinado. A Gestapo já estava esperando ele para assassinar. E a imprensa não noticiar esse fato. Ele foi direto para a embaixada dos Estados Unidos e de lá pegou um avião para Nova York. Foi a humilhação para o Hitler. Bem, então o Hitler, ele fazia parte de um regime de governos totalitários. Né? Totalitário porque ele tinha um objetivo de criar uma nação, um mundo com pessoas branquinhas de olhos azuis. E o fascista, ele queria mais terras. Bem, isso governos totalitários. Os autoritários era quase a mesma coisa. Só que eles não tinham objetivos mais profundos, objetivos profundos. O negócio dele era só pegar o poder e pronto e controlar contra o comunismo. Era só isso só. Então em Portugal, teve em Portugal um cara chamado, que vai fundar um governo totalmente autoritário. O nome dele é Antônio Oliveira Salazar. Vai criar o salazarismo. Ele vai ter as mesmas coisas do poder totalitário. Poder executivo nas mãos, ditadura, ele que vai criar o poder vai estar todo em suas mãos. Só que ele vai ter o poder somente isso para controlar o país e não deixar que nenhum movimento contrário pudesse derrubar. Então ele vai também fazer uma escola militar para valorizar também as cores de Portugal. Por quê? Porque em 1910 Portugal vai estar ferrado na vida. Porque na miséria, totalmente esfomeada, e vai cair a monarquia. Ele vai entrar presidentes que não vão resolver nada, e aí vai entrar o regime militar, onde vai colocar o Antônio Salazar de frente aí como ditador. Bem, ele vai durar até 1974, onde ele vai ser derrubado pela revolta dos cravos, né? Onde a Portugal vai viver livre dessa ditadura. Ou seja, essa ditadura vai começar em 1926 e vai terminar em 1974. A Espanha. A Espanha vai viver um regime franquista. A Guerra Civil Espanhola, através da Guerra Civil Espanhola, onde Francisco Franco vai começar a pegar o poder. Ou seja, o carinha, ele simplesmente, ele era militar, ele era conservador, era do lado da burguesia, da Igreja Católica, dos caras mais ricos que tinham na sua frente. Ele representava isso. Então, Francisco Franco, ele era o cara das elites. E naquela época a Espanha, apesar de estar na M, ela valorizava muito a religião católica. Ou seja, quem é católico é espanhol, quem não for espanhol não é católico. Esse era o lema. Toda a população lá era católica. E aí o que acontece? Francisco Franco, ele vai começar a disputar umas eleições com um cara chamado Manuel Azaña. Esse Manuel Azaña não, é um cara totalmente do povo. Ele era do Partido dos Trabalhadores, ele era operário. Ele era do movimento popular. Ele era socialista, comunista. Na disputa das eleições, quem ganhou? Manuel Azaña.
popular, comunista, e que tinha como principal meta fazer a reforma agrária, ter mais emprego para populações carentes e por aí vai. Obviamente que essas elites não aceitaram. Francisco Franco também não aceitou. E aí, antes do Manuel Azaña assumir o poder, começa uma guerra civil violenta em 1936. E aí, mortes dentro da Espanha. Muitos fugiram da Espanha para vir para cá, para o Brasil. A minha avó, por exemplo, veio da Espanha e fugiu nessa guerra civil. Conclusão: Francisco Franco, com apoio de Hitler ajudou Francisco Franco, Mussolini ajudou Francisco Franco. Inclusive, eles fizeram dessa guerra civil uma maneira de testar as suas habilidades de guerra. E aí Francisco Franco pega o poder na Espanha e acaba de vez com o sonho comunista. Matou-se milhões dentro da Espanha. Francisco Franco pega o poder, instala o seu autoritarismo e até aí vai ficar no poder durante muito tempo.